Olá, caríssimas e caríssimos, como vão vocês? Tudo bem? Eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia. Apareço aqui mais uma vez hoje para falar daquela que é seguramente a maior dentre todas as polarizações da vida brasileira. E olha que nós estamos vivendo um período de muita polarização, né? Trata-se da diferenciação entre o público e o privado, entre a casa e a rua. A casa tomada aqui como uma extensão da vida privada e a rua, claro, como uma dimensão da vida social, da vida pública, né, no âmbito social. Eu pego de empréstimo esses dois polos aí, casa e rua, a partir de um autor chamado Roberto da Mata, nascido em 1936, um carioca, semi-carioca, porque nasceu em Niterói, que tem passagem por muitas universidades ao redor do mundo. Ele fez doutorado em Harvard, é professor emérito da Universidade de Notre Dame, na França, foi professor em muitas universidades americanas, está atualmente estabelecido na PUC do Rio de Janeiro. Ele tem mais de 20 livros publicados, tem uma vida muito ativa, é um dos meus intérpretes favoritos do Brasil. Eu sou um grande admirador da obra dele, não só eu, muita gente. Ele tem centenas de artigos e livros publicados. O mais importante deles, dentre os livros dele, é esse aqui, Carnavais, Malandros e Heróis, para uma Sociologia do Dilema Brasileiro. É um livro publicado em 1979, já foi traduzido para muitos países. Quem sabe falaremos aqui desse livro um dia. A noção que eu extraio hoje, ela está presente num texto dele que se chama A Casa e a Rua, mas que é uma ideia desenvolvida em muitos outros livros. Ele estabelece que essa oposição entre casa e rua, ela é fundamental para se entender a identidade nacional. Ela é fundamental para se entender a noção que o brasileiro tem de si e da sua sociedade. Elas são verdadeiras categorias sociológicas fundamentais para o Brasil. Categoria sociológica, entenda-se aqui como aquele conjunto de regras, de valores que norteiam uma sociedade, né? Que determinam como uma sociedade pensa e como ela age de maneira concreta e específica, né? A casa, compreenda-se aqui, também não é o espaço físico, não é a casa onde você mora, você habita. A casa é um espaço moral. A casa seria aquela dimensão onde as relações elas se dão pela simpatia, pela afeição, onde você é uma pessoa compreendida e dotada das suas particularidades. E a rua, em oposição, seria aquele espaço onde as relações se dão no nível contratual, onde há a regra da impessoalidade, onde há os domínios da vida pública, onde a nossa gramática moral é diferente das regras da casa, né? Se a casa é hospitaleira e trata cada um conforme as suas particularidades, a rua não, a rua é inóspita, a rua pertence a todos, na rua nós somos massa, nós somos povo, em casa você é você com as suas singularidades. Ele explica como isso define muito da nossa identidade nacional, e é como se nós tivéssemos dois sistemas operacionais para rodar o mesmo software. E aí que a coisa enguiça, porque nós sempre estamos lidando com essas duas lógicas, com a lógica da casa e com a lógica da rua. E normalmente nós estamos transplantando a lógica da casa para os domínios da rua. E aí que a gente enguiça, sobretudo, na vida pública, né? Porque ele entende que a sociedade brasileira é uma sociedade movimentada sempre num movimento de estabelecimento de conexões, no estabelecimento de relação entre os indivíduos. E, portanto, a dinâmica da impessoalidade, que é aquela regente na vida pública, ela não dá muito conta de explicar tudo isso. É por isso que a gente sempre, diante de um problema, a gente quer englobar a rua na casa, né? A gente se refere à sociedade como uma grande família, ou no âmbito da política, onde isso é muito comum, a gente se refere como a um político como o nosso guia, o nosso líder. Isso é a semântica básica do populismo, né? Ou como o pai dos pobres, como era chamado o Getúlio Vargas, né? Que foi um dos políticos mais importantes e populares aí da nossa história. A gente está sempre querendo atuar nos domínios da rua com a lógica da casa, né? É por isso que a gente lida tão mal com a nossa cidadania, né? Porque a rua é um ambiente inóspito, a gente é povo, a gente é massa,
e o que é da rua não é bom, né? Os conflitos que vêm da rua não são bons, a comida da rua não é boa, a ideia existente de que uma mulher, por exemplo, quando ela não vale nada, ela é uma mulher da vida, né? Uma criança que não tem ninguém que zele por ela é um menino de rua. Portanto, a gente está sempre lidando mal com a ideia da coisa pública, porque a gente entende que o que é público não é nosso, e portanto a gente pode depredar o bem público, porque ele é problema do governo, ele não me diz respeito, né? Na rua a gente é oprimido pelas autoridades, daí vem o medo da polícia, daí vem a desconfiança com o político, porque o político é só alguém que quer te passar por trás, tudo que representa o público é meio nocivo, então a gente está sempre tentando recriar a lógica da casa nas dimensões da rua, né? É por isso que quando você, por exemplo, leva uma multa, você não pensa na primeira coisa na instância recursal do Detran. Você se lembra daquele coronel que é amigo do seu pai e quem sabe pode quebrar essa para você. Se a sua filha precisa entrar no mercado de trabalho, você pensa... você se lembra primeiro daquele diretor de uma estatal que é seu vizinho e quem sabe poderia arrumar um estágio para sua filha, porque a gente está sempre lidando mal com a regra da impessoalidade, que mais do que consagrada na Constituição como um eixo definidor da vida pública, ela é um elemento fundamental para a gente conviver nos espaços públicos, e nós brasileiros lidamos muito mal com isso, porque a gente quer sempre recriar as pessoalidades existentes na casa, no ambiente da rua. Por isso a gente cria subterfúgios tais como o você sabe com quem você está falando, né? Ou a daquele da carteirada, que na prática está dizendo, olha, eu não sou um Zé Ninguém, eu não sou alguém sem eira nem beira, que não tem casa. Não, eu sou alguém, portanto eu mereço um tratamento exclusivo, eu mereço uma relação diferenciada, um privilégio, né? A nossa subcidadania se dá nessa dificuldade de entender a coisa pública, e por isso a gente não respeita as regras de trânsito, por isso a gente joga o lixo pela janela, a gente limpa a casa sujando a rua, varrendo a sujeira de casa para a rua, por isso a gente entende muito mal que o que é coisa do governo, é problema do governo, não nos diz respeito. E é muito complicado você conviver com essa dupla cidadania, né? É muito complicado você incorporar essa dinâmica, né? Por isso que o político assume o poder, ele não quer que a Polícia Federal, por exemplo, investigue o filho dele, que andou fazendo coisa errada. Por quê? Porque é a lógica da casa, afinal de contas eu tenho que zelar pelos meus amigos e por aí vai. Isso é muito definidor da vida política nacional e muito definidor da nossa noção em todos os laços. Por exemplo, em negócios também isso fica muito claro, né? Aquela conversa típica do camelô, né? Pra você eu vou fazer 10 reais. Que basicamente é como, eu criei uma relação aqui com você, portanto você merece um tratamento distinto, não igual ao dos outros da rua, porque você não é um Zé Ninguém, você não é alguém da rua, né? Você agora é alguém com quem eu tenho afeição, né? O nosso capitalismo está muito permeado por isso, né? A lógica do jeitinho, a lógica da propina, do criar dificuldade para vender facilidade, ou de que você não pode tratar um amigo conforme uma relação contratual, ou de que, olha, isso está estabelecido em contrato que tem que ser assim. Ah, mas eu te conheço há tanto tempo, quebra esse galho para mim, faz diferente para mim, você me conhece, você sabe quem eu sou, a gente é amigo. É essa lógica da casa sendo sempre transposta para a rua, né? E a gente está sempre criando uma série de metáforas a respeito disso, né? Quando você quer romper com alguém, com um grupo social, você diz que aquela pessoa foi posta no olho da rua, né? Ou alguém está desprovido de solidariedade, de empatia por parte de um grupo social, ele é alguém que está na rua da amargura, né? Você tá a ideia de rua sempre remetendo a uma coisa ruim, e a ideia de casa, uma ideia casamento, né? Casal, né? Essa semelhança são palavras distintas, e essa rede de metáforas aí, elas ilustram muitas das ideias que definem as nossas relações, né? Em casa não se fala de negócio, né? Mas na rua você tem que cobrar os seus credores, né? E você tem que ser um águia nos negócios. Mas com os amigos é diferente, você tem que ter um tratamento diferente. Enfim, é uma série de distinção. A tese fundamental do Roberto da Mata é de que a gente o nosso pendor, inclusive por festas,
por ritualísticas, por cerimônias e tudo mais do que um lado meio cínico e festeiro do brasileiro, é um pouco essa tentativa de conjugar esferas que são antagônicas, esferas que são complementares, mas que são separadas e tentar colocá-las em conjunto, né? Esses mesmo que são domínios diferentes de um mesmo sistema social, a casa e a rua, essa lógica do público e do privado, do pessoal ou do impessoal, e a gente está sempre tentando recriar isso. O carnaval, ele vai nos dizer, no fundo, é uma ideia, é uma tentativa de recriar essa coisa, viver com essas lógicas de ponta cabeça, nem que seja momentaneamente, de uma forma utópica, por alguns dias. E por isso a gente incorpora lógicas tipo ninguém conhece ninguém, ninguém é de ninguém e tudo mais, que são típico regentes da nossa vida nacional. E o nosso espírito festivo é, no fundo, uma tentativa, uma modalidade de tentar conciliar essas duas lógicas antagônicas. Estou falando aqui de uma noção muito superficial. Você vai ver que ele bebe das fontes do Sérgio Buarque de Holanda, que vai falar das relações cordiais, ou do homem cordial brasileiro, né? Cordial aqui, entenda-se como o que vem do coração, não é cordial no sentido de simpatia, é da nossa dificuldade de estabelecer relações que não sejam pessoais. Enfim, mas essa é uma questão para outra hora. Essa é uma noção muito rasa e superficial do pensamento do Da Mata. Eu te convido então a ler A Casa e a Rua, Espaço, Mulher, Cidadania e Morte no Brasil. É um livro muito gostoso de ser lido, e se você quiser começar por uma maneira mais light, eu te recomendo a ler o Da Mata às quartas-feiras no jornal O Globo ou no jornal Estado de São Paulo. Ele escreve sempre textos primorosos falando a respeito de tudo. Pra gente manter essa boa relação aqui, essa relação cordial, pra gente manter essa simpatia aqui, nada de impessoalidade, dá um like se você gostou nesse vídeo, recomenda esse canal pra alguém e, por favor, se inscreva também no canal. Afinal, eu não sou um Zé Ninguém, né? Eu não sou alguém da rua, você já me conhece. Então, por favor, se inscreve aí. Um abraço, até a próxima.